Hey! Bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar sobre os personagens LGBTQIA+, na Disney ou a falta deles. Apesar de estarmos separadas fisicamente, eu quis trazer aqui para o canal uma collab com a Fernanda do Sugar Rush. E apesar do Pride Month já ter passado, nós queríamos falar sobre a diversidade nos filmes, que é um assunto importante o ano inteiro. Então escolhemos conversar um pouco sobre como a Disney lida com a representação LGBTQIA+. Já adianto que não é bom e nem o suficiente. Mas antes de mais nada, oi Fê, como é que você tá? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já te conhece, mas conta um pouco do seu trabalho pra gente. Oi Lori, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Schmoltz, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Sugar Rush, onde eu falo de Disney e animações. Eu também tenho um podcast onde eu também produzo conteúdo sobre Disney, chamado Bibi de Podcast. Eu convido todos vocês para conhecer e é um prazer estar aqui de novo contigo, Lori, ainda mais para falar de um tema tão relevante quanto a representatividade LGBTQ, que na animação tem enrolado mais na parte da televisão, mas estúdios grandes como a Disney ainda estão dando uma certa pecada com isso, então hoje a gente vai analisar junto aqui com vocês. Desde sempre a Disney passou uma imagem conservadora com os seus filmes para toda a família. Apesar de em alguns dos clássicos nós temos cenas que não são consideradas tão assim para crianças, como a cena da floresta em Branca de Neve ou o sonho bêbado de Dumbo. Mesmo estando à frente do seu tempo em vários aspectos, em outros o estúdio e a empresa continuam no passado. A questão racial já trouxe vários problemas para o rato, acusado de racismo em algumas representações, como os gatos siameses de Adão e o Vagabundo e o já esquecido e enterrado pela empresa A Canção do Sul. Na Renascença, eles tentaram mudar um pouco essa visão com as princesas como a Jasmine, a Pocahontas e a Mulan, que apesar de fazerem bastante diferença, ainda não foram perfeitas. Por exemplo, a China nunca aceitou muito bem Mulan, porque eles acham extremamente desrespeitoso o jeito que a Disney escolheu contar essa lenda. Eles tentaram novamente em A Princesa e o Sapo, mas já começaram errado e tiveram que mudar várias coisas do filme depois que consultores negros foram chamados para assistir o que seria sua primeira versão. Mais uma vez, ter a Tiana nas telonas foi algo extremamente importante e com certeza ótimo para pequenas meninas negras ao redor do mundo. Mas se a gente para olhar o filme um pouco mais a fundo, percebe que ele foi feito por pessoas brancas repetindo alguns estereótipos, como o uso do voodoo como algo do mal ou errado. Parece que com Moana eles finalmente acertaram e ainda temos que assistir o live action de Mulan e Raya e o Último Dragão para ver como vai ser essa nova representação asiática. Se foi só nos anos 90 que a Disney começou a tratar da questão racial, não é de se espantar que ela tenha pouquíssimos personagens não héteros e que todos eles apareceram depois dos anos 2000. Separamos para esse vídeo uma lista com todos os personagens LGBTQIA+ da Disney, tanto os que são declaradamente gays ou os que a gente teve indício, mas nunca nenhuma confirmação pela empresa. E vamos começar com os que nunca foram confirmados e são apenas especulação dos fãs. Durante os anos 90, com a renascença da Disney, nós tivemos uma onda de vilões com conotação queer, tipo Scar, a Úrsula e o Hades, por exemplo. Eles tinham um lado extremamente dramático, roupas e adereços que chamavam bastante atenção e o próprio jeito de falar e se movimentar. A própria Úrsula da Pequena Sereia foi inspirada na drag queen Divine, então nós podemos dizer que esse foi sim um dos primeiros momentos em que a Disney flertou com o queer. Ainda na Renascença, em Mulan, muitas pessoas hoje em dia enxergam o General Shang como bissexual, dizendo que ele estava claramente interessado no Ping, mesmo antes de descobrir que, na verdade, ele era a Mulan. Nunca nada foi confirmado, obviamente, mas essa é que é a beleza da gente ver um espaço vazio. Ter espaço para interpretar e preencher essas lacunas com a representatividade, com o que você gostaria de ter, mas não te é dado. Então, nós pegamos esses personagens que nós gostamos e nós nos projetamos neles. Já lá pra 2013, nós tivemos a chegada de Frozen, na cena que a Anna entra na loja do Woken e a gente consegue ver que um homem e algumas crianças estão na sauna e o personagem dá a entender que aquela é a sua família. Mas esse é um momento extremamente rápido, nós não tivemos nenhuma outra menção a eles. E no segundo filme, o Woken aparece sozinho, então essa confirmação na real nunca veio.
Mas na extensão do mundo de Frozen, no livro A Floresta Sombria, nós temos sim um casal assumidamente gay. Ada e Tuva Dias são ferreiras e são as primeiras personagens LGBT do universo de Frozen. Mas colocá-las num livro que não tem tanta circulação, nem as dimensões de um filme blockbuster, não é a mesma coisa e certamente não é o suficiente. Em outros 2 filmes da empresa, temos especulações de possíveis casais não héteros, mas que aparecem por milésimos de segundos na tela. O primeiro é um casal de turistas em Procurando Dory. Quando a protagonista e o povo Hank estão andando pelo aquário, eles roubam um carrinho de bebê da mão de uma mulher. Quando a câmera vira para mostrar a reação dela, a gente vê que logo atrás tem uma outra mulher que pode ou não ser sua parceira. O mesmo acontece em Zootopia, quando Julie chega no seu novo apartamento e conhece seus vizinhos. 2 antílopes passam por ela e falam que adoram fazer festas e são bem barulhentos. A cena não dá nenhum indício de que eles são um casal, mas nos créditos nós podemos ver que os nomes deles aparecem como Oryx Ampersand. E esse tipo de sobrenome com hífen é bem comum nos Estados Unidos em casais de pessoas do mesmo gênero. Nenhuma dessas opções está relativamente perto de ser representativa para a comunidade, mas vamos continuar a nossa lista com os personagens declaradamente LGBTQIA+, e toda a polêmica que eles levantaram. O primeiro deles, e que gerou uma enorme comoção na internet, foi o LeFou no live action da Bela e a Fera, porque desde a animação de 91, muitas pessoas já consideravam esse personagem como gay por conta da sua devoção e obsessão com Gaston, mas nada nunca tinha sido confirmado. Mas durante a divulgação da releitura de 2017, a Disney e o ator Josh Gad confirmaram para a imprensa que a sexualidade do LeFou seria sim abordada no live action. A internet obviamente foi a loucura, países mais conservadores ameaçaram boicotar o filme e não passá-lo nos cinemas caso a cena não fosse cortada, e depois de muita discussão, o longa estreou e decepcionou. E é só na cena final, quando nós temos um baile no Castelo da Fera pro casamento dos dois, que nós vemos o LeFou abraçando e dançando com outro homem durante o baile, né? Só isso. Não teve beijo, não teve nada, só uma leve insinuação que acontece tão rápido que piscou, perdeu, sabe? A Disney fez enormes manchetes no mundo todo dizendo que o LeFou seria abertamente gay no filme, pra no final a gente ganhar isso? É um negócio tão minúsculo que eu acho que não pode nem ser chamado de representatividade. Fora que eles tinham ainda um personagem, um casal muito melhor pra fazer isso, que seria o Horloge Lumière. Meio que todo mundo tava pensando isso, não? Pelo menos é a minha opinião. Poucos anos depois, a história se repetiu, mas dessa vez com a Pixar. Durante a divulgação do filme Onward, eles disseram que nós teríamos a primeira personagem lésbica do estúdio, com a policial Spectre, que era dublada pela atriz e roteirista Lena White, que é assumidamente gay. Novamente, a internet entrou em rebuliço. Muitos comemoraram esse passo e outros ficaram com um pé atrás por causa do que aconteceu com o LeFou. Novamente, a distribuição do filme sofreu boicote em alguns países do meio leste e foi censurado na Rússia. Ao assistir a animação, vemos que a personagem aparece em apenas uma cena e tem uma curta fala em que menciona ter uma namorada e uma enteada. Eu tinha certeza que era isso que ia acontecer, e mais uma vez a Disney quis mostrar ser aberta e inclusiva e fez todo um marketing em cima dessa personagem para, na verdade, a gente ter cenas e falas minúsculas que podem ser facilmente retiradas e editadas do filme ou até passar despercebidas. São cenas feitas para aumentar a moral da Disney sem realmente atrapalhar os seus ganhos e ofender o seu público conservador. Nada disso é representação. O que queremos são personagens principais, personagens importantes que têm vivências queer, e isso é intrínseco à sua personalidade, e não apenas pequenas cenas e declarações. Ser gay, lésbica, bi ou trans não precisa ser o fator principal do personagem, algo para ser divulgado, e sim simplesmente o que eles são. Assim como a gente tem nas centenas de personagens héteros. Já passou da hora de você chegar no futuro, Disney. E mais uma vez provando que é uma empresa mais aberta e diversa, a Pixar lançou no Disney Plus o projeto Pixar Spark Shorts, que dá espaço para animadores iniciantes com experiências de vida diversas para mostrar o seu trabalho aí e contar as suas histórias. O mais recente desses curtas a estrear foi Out, que nós temos um personagem sofrendo com o processo de contar para os seus pais que ele é gay,
e que ele tem um namorado. E esse curta, gente, ele é uma gracinha, vocês não estão entendendo. Ele tem sim ainda aquela metáfora, aquela coisa diferente que a Pixar sempre faz, então tem uma coisa meio mística rolando lá na história, mas o coração de tudo é esse moço que quer contar pros pais quem ele é, que tem medo que ele não seja aceito pela sua família, isso que é o mais importante pra ele, e é bastante emocionante de você assistir, especialmente porque no meio do curta, pelas coisas que acontecem, você também tem a chance de saber o que a mãe dele acha sobre isso, antes mesmo dele ter a chance de se abrir, de contar o que ele sente, como é que ele é, porque a gente sabe que as mães, principalmente, geralmente sentem, sabe? Mas eu não quero estragar a surpresa de vocês, porque esse é um curta muito lindinho, ele é cheio de coração, ele tem um design super diferente, uma vibe meio aquarelada, e eu acho que ele é uma gracinha. Esse projeto todo do Spark Shorts vai estar no Disney Plus, mas se vocês quiserem conferir, 3 desses curtas já estão no YouTube, eles lançaram lá primeiro pra divulgar. Tem um chamado Pearl, um chamado Smash and Grab e o outro chamado Kitbull, que é um muito lindinho sobre a amizade de um pitbull e um gatinho de rua, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor curta de animação. Mas o Out com certeza se destaca por ser a primeira história que é 100% focada num personagem LGBT, com ele como protagonista e com isso sendo ainda uma coisa que ele quer adereçar. A gente teve também aí, né, na Pixar recentemente a oficial do Dois Irmãos, mas foi só uma falhinha. Então a gente ter um filme como Out aí, mesmo que seja um curta-metragem, já é uma coisa muito legal. E todo esse projeto dos Spark Shorts, ele é feito pra ser uma coisa mais simples, com um orçamento pequeno, ele é pra ser uma série de curtas indie, então muito legal não só esse Out, mas todos os outros, porque eles abriram espaço pra pessoas que geralmente não têm muito espaço na mídia, contarem um pouco das suas histórias. Então tem 2 curtas sobre autismo, tem um curta sobre imigrantes, tudo com aquelas metáforas da Pixar, um curta sobre feminismo, o papel da mulher numa empresa grande, como é que uma mulher se encaixa aí nesse padrão. Então eu acho muito legal, eu espero que vocês gostem dos Spark Shorts. Até ficou um pouquinho longo, mas é que eu achei esse projeto muito legal e eu tava doida pra conversar um pouquinho com vocês também. Confiram o Out, ele é muito fofo e com certeza a galera que tá querendo um pouco de representatividade mais explícita vai ficar satisfeita com ele, porque esse curta é realmente muito lindinho e você vai sair dele com o coração quentinho. Como você pode ver, a Disney não tá nem perto de nos entregar uma diversidade realmente digna e podemos levantar a discussão se ela não tem feito queerbaiting ao longo desses anos, para tentar lucrar em cima da comunidade e se mostrar ser inclusivamente aberta, sem nunca realmente mexer nos seus ganhos e ficar mal nos olhos dos conservadores. Conta aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Eu amei falar sobre esse tema com vocês e muito obrigada, Fer, por ter vindo aqui conversar comigo. Ah, imagina, obrigada a você, é sempre um prazer gravar aí junto contigo, por mais que a gente esteja fazendo isso agora de forma remota. Se vocês quiserem conferir, a gente já fez outras collabs também, a gente deixa aí ou nos cards ou então na descrição pra vocês conferirem, e é sempre realmente um prazer estar aqui contigo, Lori. Eu acho incrível que a gente tem um perfil parecido, então os vídeos sempre saem legais. Eu adorei falar sobre isso com você e aqui pros seus inscritos. E se você é novo aqui ou se você veio pelo meu canal, eu recomendo demais que você se inscreva no canal da Lori, siga ela nas redes sociais, porque o trabalho dela é muito maneiro e também é relacionado com Disney, animações, e ela também fala de musicais. Então é isso, gente. A gente se vê lá no meu canal qualquer hora pra outra collab e até mais! Se por acaso você ainda não conheceu o Sugar Rush, vai lá seguir o canal da Fernanda e ouvir o podcast dela. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Tchau, Fernanda! Eu adorei fazer essa collab e se você também gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!